Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 2 do primeiro trimestre com o seguinte tema: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nesta lição, destacaremos o significado da palavra redenção à luz das Escrituras, pontuaremos que no plano da salvação do ser humano a Trindade está envolvida e, por fim, elencaremos aspectos da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? De acordo com Howes, página 2407 de 2001, redenção é ato ou efeito de remir, resgate, auxílio ou proteção que livra de situação difícil, salvação. Redenção é o ato de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. É quando, através de um valor pago em dinheiro, adquire-se algo novamente. É o ato de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. O texto áureo da nossa lição nos diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. A verdade prática nos diz que a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. O objetivo geral desta lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E terceiro e último, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no Evangelho de João, capítulo 16, versos do 7 ao 13. Acompanhe conosco. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques, que o mesmo também coordena ali na área 67, terminal Guararapes. Pai do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto, e aos nossos queridos telespectadores, em especial os irmãos aí da área 67. Muito bem. Também contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena, que coopera ali com o pastor da igreja na superintendência das escolas bíblicas dominicais. Pai do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Muito bem, estamos dando continuidade a esse trimestre maravilhoso que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Se existe um verdadeiro, porque existe um falso, não é? Certamente, no longo deste trimestre, nós estaremos estudando aspectos deste verdadeiro pentecostalismo. Semana passada, evangelista Jaziel e presbítero Jonathan Lucena, nós falamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele como um ser pessoal, ele como um ser divino, tendo características que apenas Deus tem. Estudamos um pouco sobre a doutrina da Trindade. Falamos um pouquinho também sobre a doutrina da pericoresis, que é a ideia bíblica de que há uma íntima relação perfeita e harmônica entre as três pessoas, onde nenhuma é superior à outra
e onde não existe nenhuma subordinação hierárquica do ponto de vista de diferença de poderes, de substância e por diante. Vimos de que há uma subordinação, sim, mas não uma subordinação no sentido hierárquico da palavra. Ou seja, não há na Trindade nenhum maior ou menor do que o outro. E hoje nós vamos estudar a lição número 2, que é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Presbítero Jonathan Lucena, de forma didática, geralmente, quando nós estamos comentando a lição, a gente procura trazer uma palavra, uma definição de uma palavra, que seja uma palavra-chave, que vá abrir, digamos assim, as portas para o nosso comentário de hoje. E acreditamos que, pelo título, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, a palavra-chave aqui é a palavra redenção. E muitas pessoas, telespectadores, ouvintes que nos acompanham, seja pela internet, seja pelo canal de TV, seja pelo YouTube ou até pela rádio mesmo, talvez não saibam o que significa a palavra redenção. E acreditamos que é importante já iniciar trazendo essa definição. Qual a definição etimológica, a definição exegética da palavra redenção, presbítero? Pois não, evangelista Alessandro. De fato, como essa palavra vai receber um destaque, como o senhor disse, quando nós pensamos, por exemplo, quanto à etimologia desta palavra, que seria a origem, né? De onde surgiu essa palavra. Exatamente. Dentro da língua portuguesa, por exemplo, a palavra ou a expressão redenção advém do latim redemptio, que significa literalmente ato de resgatar. Quando nós olhamos para o significado da palavra redenção à luz da língua portuguesa, o dicionarista Antônio Wise diz que redenção é o ato ou o efeito de remir, é resgate, auxílio ou proteção que livra de situação difícil ou traz a ideia de salvação. Na Bíblia Sagrada, que é o que é mais importante para nós, o significado dessa expressão à luz do texto sagrado, existem algumas palavras que se destacam e que são traduzidas respectivamente por redenção. Por exemplo, há uma palavra no Antigo Testamento, a palavra hebraica, Geular, ou Geulan, que é usada indicando quem pode resgatar. Isso pode ser visto em Levítico, capítulo 25, versículo de número 34. Em Levítico 25, versículo 26, traz o que eles podem remir, ou seja, resgatar. Está atrelado ao significado etimológico e exegético desta palavra. Levítico 25, 46. Nesse mesmo versículo, mostra quando esse resgate poderia acontecer. Também versículo 51 e versículo 52. Porquanto, já que a ideia de resgate fala de preço, fala de pagamento. Isso pode ser visto também em versículos 51 e 52. Um outro termo que aparece no Antigo Testamento é a expressão pedute, que traz a ideia de redenção de uma forma geral. Salmo 111, verso de número 9. A redenção dos pecados, Salmo 130, verso de número 7. Ou a redenção do exílio, de uma prisão física, podemos assim dizer. Isaías 50, versículo de número 2. Ambas as expressões do Antigo Testamento significam remir, libertar, resgatar, redenção. No Novo Testamento, a principal palavra, para eu finalizar essa minha fala, é a palavra lutrosis, que traz a ideia, o mesmo sentido de resgate, de trazer libertação, só que num aspecto espiritual propriamente dito. É o sentido de libertação acerca da nação de Israel, Lucas 1 e 68 pode ser visto isso, também Lucas capítulo 2, versículo 38. Também acerca da obra redentora de Cristo, que esse significado é o principal que será utilizado dentro desta lição. Quando nós pensamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, estamos falando nesse sentido bíblico, né? Que é acerca da obra redentora de Cristo, resgatadora, que por meio da sua morte, sua ressurreição, ele trouxe libertação da culpa e do poder do pecado. E um texto que pode ser usado para isso é Hebreus capítulo 9, versículo de número 12. Então, em suma, tanto essa palavra na sua etimologia como o sentido em que ela aparece, Antigo e Novo Testamento, principalmente num contexto dessa lição, fala sobre a obra redentora ou o resgate que Cristo efetuou por meio da sua morte, foi o pagamento, derramamento de sangue e a sua ressurreição, trazendo libertação do pecado. Muito bem, então essas duas palavras são chaves, Geulah, como já foi dito aqui, e lutrosis. A ideia de pagamento, de redenção, quando o senhor estava falando sobre o vasto significado dessa palavra, nos fez lembrar o ato que Deus fez quando Israel estava no Egito. Ele resgatou o povo que estava em escravidão, concedendo-lhe liberdade. A ideia de Geulah aqui é essa, é de um escravo que consegue a liberdade porque alguém liberta-o, paga.
O escravo por si só não tem condições de fazer isso. Ele por si só não consegue essa libertação, mas há uma ação externa. E quando o presbítero estava falando aqui, me veio em mente algumas obras que a gente pode, presbítero Lucena e evangelista Jaziel, citar, né? E uma das obras que nós queremos indicar aqui para nossos telespectadores é o livro comentado pelo pastor Ezequias Soares, O Verdadeiro Pentecostalismo, a Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo. Esse material certamente vai lhe abençoar muito e também um material que é um material, digamos assim, um livro excelente, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, também escrita, organizada pelo pastor Ezequias Soares, com a equipe que lhe auxiliou no Brasil afora. Presbítero Lucena nos trouxe, evangelista Jaziel, uma definição etimológica, exegética da palavra geulá e lutrosses, com a ideia de redenção, de pagar preço. Mas, biblicamente falando, já que ele trouxe a definição etimológica, o que é que a gente pode falar à luz da Bíblia, o que é redenção? Evangelista Alessandro e presbítero irmão Jonatas, nós vamos perceber, principalmente no Novo Testamento, de que a redenção ela está estritamente ligada ao ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele se entregou pelos nossos pecados. Eu quero ler um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 7. Você pode acompanhar também na sua Bíblia, em que diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, nós podemos observar nesse texto e em outros também, de que na condição de pecadores em que nós nos encontrávamos, né, e exatamente aí associa aquela ideia, né, de que éramos escravos, não só a ideia, mas uma verdade afirmada por Jesus em João 8,34, quando ele diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E a redenção, ela trata exatamente dessa libertação de alguém que estava escravizado, de alguém que estava preso a algo, e ele foi liberto através do pagamento de um preço, através de um valor em que se foi pago a redenção ou resgate, né, que é um termo muito usado também, desta pessoa. E é bom que se diga que esse resgate que foi pago por Cristo não foi pago ao diabo, né, como alguém de uma forma equivocada afirma, né? É verdade. Esse preço foi pago ao próprio Deus. Que inclusive, ministro, desculpe Sim. interpelar o senhor, essa ideia de que o pecado, o preço do pecado foi pago ao diabo, constituiu-se uma grande heresia no início da igreja, do primeiro e segundo século, que foi rechaçada, foi combatida, não é? Essa heresia, porque a ideia é antibíblica, dizer que Deus ou que Jesus pagou ao diabo. Isso não tem conformação bíblica nem teológica. Pois não. Verdade. E esse preço, evangelista Alessandro, foi um preço tão alto que somente Jesus poderia pagar. Né? Se a gente ler 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, eu quero ler esse texto também, que diz assim, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18, e o 19 também. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós observando aqui nesse texto, nós encontramos aqui Pedro fazendo uma afirmativa, dizendo que um preço foi pago. Ou seja, para que se haja um resgate, para que se tenha a redenção efetuada, era preciso se pagar um preço. Já foi explicado. E esse preço foi pago exatamente, diz aqui o texto, não foi com preço de prata nem de ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Porque o Salmo 49, versículos 6 a 8, diz que a redenção de uma alma é caríssima. E o homem, ele vai citar ali, inclusive no Salmo 49, um fazendeiro, ainda que ele venda todos os seus bens para dar a Deus o resgate de uma alma, ainda que ele vendesse tudo o que ele tem, antes de ele conseguir pagar o preço, diz o texto, que os seus recursos se esgotariam antes, porque a redenção de uma alma é caríssima. Por isso que nós valorizamos muito o que Jesus fez, porque através do seu sangue derramado, né? Porque Hebreus também 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão, era necessário que o preço fosse pago. Então eu quero concluir aqui essa minha fala, né, dizendo também que esse resgate é um resgate no sentido espiritual, né, dos pecadores que estão
ou que estavam, né, escravizados pelo pecado, né, e concluo também dizendo que tem um significado, podemos assim dizer, de uma forma tripla, né, essa questão da redenção. Por quê? O resgate fala de um preço que foi pago, né? E você pode conferir Hebreus 9, verso 12. Fala também da questão de remover o pecado, ou digo, remover o pecador do mercado escravo, que nós estávamos nessa condição antes, mas fomos removidos de lá. Aí você pode conferir Gálatas capítulo 3, verso 13. E também a redenção tem esse outro aspecto, que é livrar completamente um escravo ou prisioneiro, dando a ele uma liberdade completa e definitiva. Aí você pode conferir Colossenses 1,14. Então, é glorioso falar sobre esse assunto, porque estamos falando daquilo que Jesus fez na nossa vida. Muito bom. Presbítero Lucena, já foi dado aqui a definição etimológica, a definição exegética e o parecer, a posição bíblica sobre isso. Foi dito aqui que redenção é a mesma coisa que salvação. E muitas vezes, quando nós falamos sobre salvação, a gente pensa só na pessoa do Filho, não é? Mas a salvação ela é executada pela Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da salvação do homem. Nós vamos falar, claro, sobretudo a participação do Espírito Santo. Mas para começar sobre o Pai, o que é que a gente poderia falar sobre o Pai como sendo o remidor? Qual a ação de Deus, Deus Pai, como sendo partícipe da redenção humana? Pois não, evangelista, é muito importante e foi muito boa essa pergunta que o senhor fez, porque se faz necessário destacar de que a Bíblia mostra que todas as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidas para a salvação da humanidade, ou a redenção, como a lição usa a expressão. Por exemplo, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber, e o próprio pastor Ezequias, no seu comentário, ele faz essa distinção didática, vamos dizer, que o Pai elaborou o projeto, o Filho executou por meio da sua morte e o Filho, ou seja, o Espírito aplica, não é? Só por uma questão didática, mostrando que todos três eles têm participação direta na redenção. Com relação ao Pai, por exemplo, tem um texto que resume várias atuações dele quanto à redenção da humanidade. Existem vários textos, mas Romanos capítulo 8, por exemplo, do versículo 28 ao versículo de número 30, eu vou citar esse texto, porque esse texto é autoexplicativo e pelo professor pode ser detalhado apenas a título de informação e de lembrança, já que, como o senhor falou, o objetivo é destacar a atuação do Espírito Santo. Mas a gente não pode passar por cima dessa referência, por exemplo. O capítulo 8, versículo 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aí diz no versículo 29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, observe que já nesse texto aqui, entre outras passagens, que o caro professor pode estar fazendo referência ao esboço feito pela superintendência, onde tem informações adicionais. Mas aqui nós vemos Deus o Pai conhecendo de antemão, predestinando por meio do seu Filho Jesus Cristo, escolhendo e elegendo por meio do Filho também. Nós vemos ele conformando aqueles, ou transformando, que isso fala de regeneração, de santificação, a imagem do seu Filho Jesus, e justifica e também glorifica, conforme Romanos 8:30. Então perceba que a redenção não é um ato isolado do Filho, como geralmente é comum alguém achar, mas o Pai elabora esse projeto e por meio do Filho e do Espírito Santo também age de forma direta. Então, a grosso modo, lendo esse versículo e outros textos, a gente pode perceber que o Pai está diretamente ativo, não é? Agindo para a redenção da humanidade. Com certeza, não só o Espírito e não só a pessoa do Filho, mas as três pessoas envolvidas na redenção. E o interessante é que os versos que vêm anteriores, os versos 26 e 27, mostram a atuação do Espírito Santo. Os versos 28 a 30 mostram a atuação do Pai, Deus, não é? Muito bem. O comentário está muito bom, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas já já retornamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Não sai daí, já já nós retornamos. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, já nesse primeiro trimestre do ano de 2021, na segunda lição, que fala sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção.
nós queremos, neste momento, aproveitar e dizer a você que nos acompanha que, se você desejar o esboço deste comentário, você pode ir no endereço da internet lá na Rede Brasil de Comunicação, e lá na parte inferior do site tem como você clicar em lições bíblicas e fazer o download desse material. Evangelista Jaziel, o presbítero Jonathan Lucena falou aqui sobre a atuação do Pai na redenção do homem. Porque muitas vezes, quando nós falamos de redenção, de preço, nós somos direcionados, nós somos impulsionados a pensar apenas na ação do Filho. Porque foi ele que morreu, a verdade é esta, né? Foi ele quem encarnou, foi ele quem tabernaculou-se, não é? Tomou forma humana. Tudo bem, mas há uma participação muito harmônica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O presbítero Jonathan Lucena, por exemplo, explicou de forma muito clara que a atuação de Deus predestinando, não a predestinação fatalista, claro, Deus não faz acepção de pessoas, mas essa predestinação é conhecer o destino antes, não é? Deus executando a escolha, elegendo, e essa eleição aqui nós sabemos de que não tem a perspectiva fatalista, de uma teologia calvinista ou fatalista mesmo, em que Deus predestina e elege alguns para o céu e outros para o inferno. Não é o foco da lição, por isso que nós não vamos gastar tempo com isso. Mas sobre a atuação do Filho. A atuação do Pai está muito clara. E a do Filho? O que é que a gente pode falar da atuação do Filho na redenção da raça humana? Evangelista, eu quero começar citando um texto muito conhecido, que é Marcos 10:45, onde o próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que foi através de Cristo que o plano de Deus foi executado, quando lá na cruz do Calvário, Jesus se entregou pelos nossos pecados. Isso ainda quando nós ainda éramos pecadores, como diz a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 5, versos 6 ao 10, que ele morreu por nós ainda, sendo nós ainda pecadores. Então, nós podemos dizer sem sombra de dúvida, que em Cristo Jesus esse plano foi executado, foi através dele, da morte expiatória de Cristo Jesus, como já falamos, do preço que foi pago através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que essa redenção é possível hoje. E eu queria, inclusive, ler também um texto onde está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2, porque nós estamos comentando aqui nesse primeiro momento sobre a atuação da Trindade no plano da redenção. Nós estamos falando, o presbítero já falou sobre o Pai, mas estamos falando agora um pouco sobre o próprio Filho, que executou. Falaremos também sobre o Espírito Santo, com certeza. Mas na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 2, que está aí esse texto relacionado à salvação, porque fala da eleição, que já foi muito bem explicado aqui pelo professor, que diz o seguinte, 1 de Pedro 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, veja que em um só versículo aqui é mencionado por Pedro os três membros da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e também Deus Espírito Santo. E todos os membros da Trindade, eles trabalham para nos levar à salvação, todos eles, como já foi falado pelo presbítero, o Pai planejou essa redenção, essa salvação, nos escolheu também, como diz em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que o Pai nos escolheu antes mesmo de nós o escolhermos, e em Cristo Jesus esse plano foi executado, o plano da redenção em Cristo Jesus foi concretizado, e por isso que hoje nós temos a certeza e a segurança da salvação, porque Cristo cumpriu tudo aquilo que a justiça divina exigia para que hoje pudéssemos ter o perdão e a salvação em Cristo. Muito bem. Então, presbítero Jonathan Lucena, nós podemos agora falar de forma mais direta sobre o assunto da nossa lição, que é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Até este momento, nós comentamos de forma muito rápida a introdução desta lição, trazendo a definição etimológica e exegética da palavra redenção. Trouxemos o aspecto bíblico desta palavra e mostramos a atuação de Deus Pai na redenção do próprio Filho, o Cristo, aquele que veio e encarnou. Mas agora nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo. De forma muito objetiva, nós podemos dizer que, infelizmente, muitos
por desconhecerem as verdades bíblicas, pensam que o Espírito Santo não teve um papel preponderante, atuante, direto na ação redentiva do homem, não é? Presbítero Jonathan Lucena, o que é que a gente pode falar sobre a atuação do Espírito Santo na redenção do homem? Em primeiro plano, o que é que o Espírito Santo faz para promover esta redenção, esta salvação do homem, já que a palavra redenção, de tantos significados, pode ser também dito como salvação. O que é que o Espírito Santo faz para a salvação do homem? Muito bem, evangelista. A atuação do Espírito Santo, ela é propriamente revelada de forma mais clara e objetiva. Claro, isso não significa dizer que no Antigo Testamento não tenha referências disso, mas de forma mais específica no Novo Testamento. Há quem diga, por exemplo, que com exceção da terceira epístola de João, todos os livros do Novo Testamento fazem referência direta à pessoa do Espírito e à sua obra. A própria vida do Senhor Jesus, que foi aquele que executou a redenção, vamos assim dizer, o Espírito Santo atuou, desde a sua concepção sobrenatural, como também a atuação durante o seu ministério terreno e até na sua ressurreição. Em Atos 10 e 38, o apóstolo Pedro diz isso, né, que toda a vida de Jesus foi dirigida, guiada, influenciada diretamente pela ação do Espírito Santo. Quanto à redenção, isso não é diferente. A própria história bíblica mostra, a palavra de Deus mostra, de que uma das principais atividades do Espírito Santo, por exemplo, na experiência humana, conforme o próprio texto escolhido pelo pastor Ezequias e pela CPAD de um modo geral, para ser a leitura bíblica em classe desta lição, que é João capítulo 16, versículos de 7 a 13, mostra o Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das principais, e por que não dizer a primeira mais importante, claro que as demais que citaremos aqui não seguem-se necessariamente numa ordem em que ocorrem os fatos, porque a gente sabe que são coisas simultâneas, algumas delas que ocorrem para a redenção, exatamente. Mas convencer seria o primeiro passo. O texto bíblico de João 16, versículos 7 a 11, é claro em dizer de que o Espírito Santo, em relação ao mundo, convence ele do pecado, ou o ser humano pecador de um modo geral. E convencer aqui, evangelista Alessandro, é levar ao conhecimento verdades de que de outra maneira seriam postas em dúvidas ou mesmo rejeitadas. Uma vez que o pecado entorpece, não é? Tira a sensibilidade, o Espírito Santo, e isso por meio da pregação da palavra, o anúncio do Evangelho, porque Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o Espírito Santo atua na vida dos pecadores por meio da pregação do Evangelho, convencendo, mostrando da necessidade dele se arrepender do seu pecado. O próprio Paulo em Efésios capítulo 1, versículo de número 13, já que ele está fazendo aqui uma comparação entre a vida antes de Cristo, não é? Daqueles que estavam na cidade de Éfeso, que majoritariamente eram gentios, e a experiência pós-conversão, depois de Cristo, na vida daquelas pessoas, em Efésios capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo convence, age por meio da pregação da palavra, mostrando ao homem que ele é pecador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados e confirmando de que a sua salvação está fundamentada em Cristo Jesus, para que ele abandone a vida de pecado. E isso é um papel importantíssimo. E há quem diga, e é uma verdade mesmo isso, de que nenhum homem pode se converter sem a atuação do Espírito Santo. Salvo engano, parece que era Charles Spurgeon que dizia de que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que alguém, pela sua própria força, convencer o pecador de seu pecado, porque isso é obra específica da ação do Espírito Santo por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus. Por isso que há uma luta tremenda do diabo e os demônios que lhe servem para que a palavra não seja pregada de forma genuína. Mas o professor precisa trazer a lume, não é? Trazer a luz a essa informação, mostrando que o Espírito Santo atua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, presbítero. Foi ótima a sua fala, mas eu gostaria de ler esse texto porque eu acho que é tão fantástico. O capítulo de número 16 e o versículo 7 do Evangelho de João diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Versículo 8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Muito bom.
ficou claro aqui a ação de planejador do Pai, lá no Éden, não é? Quando o homem cai em pecado, o primeiro profeta da história é Deus. A primeira profecia da história da humanidade é Deus quem faz. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, diz as Escrituras que Deus olhou para aquele casal, e em especial para a mulher, e disse àquela mulher que dela nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, o planejamento foi o próprio Deus quem anuncia. Já foi falado aqui pelo evangelista que Jesus, quando veio, ele executa esse planejamento, ele cumpre esse planejamento. E agora, o Espírito Santo vai fazer o convencimento. Evangelista Jaziel, no plano da salvação, no plano da redenção, em segundo lugar, além de convencer o homem, nós podemos dizer que é através de uma ação do Espírito Santo que o homem regenerado, ele torna-se um ser também que alcança ou que tem a salvação à sua disposição. A regeneração do pecador arrependido é uma ação do Espírito Santo? Com certeza, isto foi dito por Jesus a Nicodemos. Todos nós conhecemos João capítulo 3, mas eu quero lhe convidar à leitura desse texto, onde o próprio Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos esta verdade. João capítulo 3, versículo de número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o 7 ainda diz: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então veja que Jesus está falando do novo nascimento para Nicodemos, ele não entendeu. Ele achava algo impossível, né? Um homem já ser velho, como ele diz, né? Como um homem já sendo velho, porventura posso tornar a entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. Jesus estava falando exatamente desta regeneração, porque o que é a regeneração? Significa literalmente nascer do Espírito ou nascer de novo. Então, observe que o Espírito Santo, ele atua na vida do pecador, convencendo o pecador, como já foi falado, e esse mesmo Espírito Santo que vai levar o homem ao novo nascimento. Tito capítulo 3, versículo 5, também diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja que através do Espírito Santo há um novo nascimento, o homem ele é regenerado. Então, respondendo aqui a sua pergunta, evangelista Alessandro, sem sombra de dúvidas, é através do Espírito Santo que o pecador ele passa, né, a desfrutar agora dessa regeneração, que podemos dizer que essa regeneração é o que torna possível o arrependido agora tornar-se agora participante da natureza divina, né, porque a regeneração faz isso, né, tornando o homem agora participando da natureza divina e introduzindo ele no reino de Deus, né, conforme o texto, João capítulo 3, versículos 5 ao 8. Então é uma nova realidade espiritual, né? Paulo inclusive diz na segunda carta aos Coríntios 5 e 17 que quem está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então, através do Espírito Santo, o homem ele é transformado, regenerado e passa a viver agora dentro do padrão divino, possuindo inclusive a natureza divina. Presbítero Lucena, enquanto o evangelista Jaziel estava lendo esse texto, me fez lembrar do que nós estudamos na lição primeira, ou na primeira lição, aquela doutrina da pericoresis, não é? De que fala de uma ação tão harmoniosa entre essas três pessoas. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando agora, quando fala de salvação, evangelista Jaziel, a primeira coisa que vem na mente é salvação, a obra de Jesus na cruz. E é verdade, mas não apenas isso. Esse texto que o senhor leu de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que o Espírito Santo participa desse processo da salvação. Isso. Que coisa bonita, não é? E não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, veja, nos salvou, e da renovação do Espírito Santo. Então, a ação de Cristo na cruz do Calvário, ela está em conjunto, ela está ligada à ação do Espírito Santo. O que Paulo nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, não é um texto muito conhecido, mas eu acho que é bom a gente ler, 2 Coríntios, capítulo de número 5,
E o versículo de número 17, o apóstolo diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A gente viu Jesus dizendo a Nicodemos que importa nascer da água e do Espírito. Isso. E tudo só é novo quando há essa ação de regenerar o ser humano. O nosso tempo já está acabando, presbítero Lucena, mas eu já vou deixar aqui para o senhor a pergunta. Nós podemos dizer que o Espírito Santo, além da regeneração e do convencimento, ele participa de alguma forma da justificação do homem? Uma pergunta bem interessante, né? Não sai daí, já voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a segunda lição desse primeiro trimestre de 2021, falando sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Presbítero Jonathan Lucena, ficou uma pergunta aqui. O Espírito Santo participa da justificação do homem pecador? Porque nós sabemos que, é claro, a Bíblia deixa de forma explícita que quem justifica o homem, a ação de justificar o homem através da fé, foi a pessoa de Cristo. Mas o Espírito Santo, ele participa na justificação dentro do plano da redenção? Com toda certeza, evangelista. Embora, como o senhor falou, é muito comum se atrelar ao ato da justificação ou declarar justo, né, à pessoa exclusiva de Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo, por exemplo, na Epístola aos Romanos, trata capítulo 3, capítulo 4 e 5, especificamente sobre a justificação pela fé em Cristo, de que Cristo morreu para a nossa justificação, que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Inclusive, Romanos 5:1 tem aquele texto muito conhecido, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Só que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que em parceria, atrelado à obra de Cristo, a justificação ou aquilo que ele proporciona por meio do seu sacrifício, o Espírito Santo aplica a vida do pecador, por mérito de Cristo e a aplicação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai dirigir-se à igreja que estava em Corinto e mostrar especificamente de que essa justificação ocorre também pelo Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 6:11, e é o que alguns têm sido. Aí ele vai falar sobre a experiência passada, ou algo que aconteceu no passado, no momento em que estes aceitaram a Cristo como Salvador. Diz assim, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Aí ele diz, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, observamos aqui, por meio dessa passagem, e não tem erro nenhum dizer, de que no ato da justificação, quando ela é aplicada ao pecador arrependido, regenerado, ele é declarado justo por meio do mérito ou da morte de Cristo, mas também pela atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica. Quando a gente usa aquela forma didática que é comum usar, o Pai elaborou, o Filho executou e o Espírito aplica, fica mais fácil da gente entender. Os três estão em parceria, estão juntos no plano da redenção. E nesse caso aqui, a justificação também tem tudo a ver com a ação ou a atuação do Espírito Santo. Muito bem, evangelista Jaziel, até aqui nós vimos que o Espírito Santo, no plano da redenção, convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo regenera o homem. Regenerar aqui é gerar de novo, né? Regenerar, não é? Ele cria uma nova criatura. E o Espírito Santo agora justifica o homem. Que coisa maravilhosa, que ação belíssima do Espírito Santo no plano da redenção. O que é que a gente pode falar sobre a atuação do Espírito Santo no homem que se arrepende? Porque o arrependimento traz consequências na vida espiritual. E uma destas é a adoção, por exemplo. Nós somos adotados por Deus. Sim. Isso é muito bonito. O Espírito Santo, ele participa da adoção para que possamos, o homem, depois de arrependido, claro, o pecador depois de arrependido, ser adotado como filho? Com certeza. Essa adoção, como o senhor já falou, né, que nos torna filhos de Deus, tem sim a atuação direta do Espírito Santo, que inclusive é o Espírito Santo que confirma dentro do coração do homem, que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Eu queria lhe convidar para uma leitura que está em Romanos, capítulo 8, e o versículo 15, depois nós vamos ler Gálatas também, mas eu quero começar com Romanos, capítulo 8, verso 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Né? Que essa expressão Abba, né? Papai, né? Aramaico. Agora o verso 16, veja como é maravilhoso esse texto, evangelista Alessandro, presbítero Mão Jonatas, porque diz, o mesmo Espírito, está aí com E maiúsculo na sua Bíblia, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então veja que coisa maravilhosa, o Espírito Santo convenceu o homem, o Espírito Santo, como já foi falado, regenerou, justificou e agora ele atua lá dentro do homem, convencendo que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Que isso está relacionado diretamente ao termo que é falado aí de adoção, né? Filhos por adoção. E para concluir a minha fala, Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 4, você pode acompanhar aí na sua tela, que vai aparecer também esse texto, diz assim, Gálatas 4 e 4. Diz assim o texto da palavra do Senhor sobre essa referência que é muito importante, né? A gente lê os textos. Isso. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então veja que o Espírito Santo, com certeza, ele atuou e atua de uma forma direta na adoção do crente agora, né, daquele que recebe a Cristo, para que ele possa, conforme o texto que já foi lido, Romanos 8,16, entender, ter a certeza de que ele é filho de Deus. É interessante, presbítero Lucena, que eu imagino que muitas pessoas, quando param para pensar sobre o Espírito Santo, pensam apenas nos dons espirituais, pensa no batismo com o Espírito Santo, não é? Nos dons de cura, de revelação, no poder, no dunamis. Mas muitas vezes nós esquecemos de que o Espírito Santo regenera, como estamos falando aqui, que o Espírito Santo justifica, que ele participa da adoção, mas também que ele participa no processo da santificação. O próprio nome, né, Ruach Kadosh, não é? No grego, quer dizer, do hebraico, e traz essa ideia de um Espírito que é santo, não é? Do pneuma hagios, do grego agora, do Espírito que é puro. O senhor leu um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, o senhor usou esse texto para falar da justificação, mas esse mesmo texto pode ser utilizado para falar também da santificação, não é? Porque o apóstolo diz, e é o que alguns têm sido, mas antes haveis sido lavados, ou seja, o Espírito Santo participa desse processo de lavar, e lavar aqui fala de purificação, não é isso? Mas haveis sido santificados. Aí por Cristo e por quem? Pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo também santifica o homem? Com certeza. O próprio texto que o senhor repetiu, 1 Coríntios 6 e 11, e é bom que se diga que uma vez que o verbo está no passado, haver sido, está falando da santificação. Isso. Não a sequencial ou a progressiva, mas aquela santificação posicional. Era essa palavra que eu estava tentando me lembrar. Então, o Espírito Santo está diretamente ligado. No momento em que o pecador ele é exposto à palavra, o Espírito Santo o convence, ele se arrepende, então a série de atuações do Espírito Santo se desenvolve em sua vida. E uma delas é a santificação, tanto no aspecto posicional, em Cristo, e nesse aspecto vai ter uma lição tratando especificamente sobre isso, mas somente a título de informação. Nesse aspecto, todos são santos igualmente, e também o Espírito Santo vai auxiliar, por exemplo, na santificação progressiva. Outros textos, por exemplo, que o caro professor pode estar citando em sala de aula, além desse que o evangelista Alessandro fez menção, 1 Coríntios 6 e 11, pode ser utilizado também 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 10, e também Romanos, capítulo 8, versículo 13, e esse aqui eu quero ler parte desse versículo que diz assim, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Veja, pelo Espírito, fala da atuação do Espírito agora na santificação progressiva. Muito bem, evangelista Jaziel, além da santificação, o Espírito Santo é aquele que insere, não é, o novo crente no corpo de Cristo. Então ele tem esse papel tão importante na redenção, que é pegar alguém que estava fora do corpo místico de Cristo e colocar no corpo de Cristo. Ele tem esse papel na redenção. Sim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está escrito, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um
Espírito, né? E todos nós sabemos que aqui não está falando do batismo em águas, mas da regeneração, que é através do Espírito Santo, diz aqui o texto, que é formado agora um só corpo, unindo agora todos os povos, diz aqui judeus, gregos, livres, quer servos, quer livres, todos nós, através do Espírito Santo agora, formamos o corpo de Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso. Então, nós podemos dizer que sobre essa inserção, né, do crente agora no corpo de Cristo, trata-se daquele ato divino, né, qual o Espírito Santo nos batizou, diz aqui o texto, pelo qual nós fomos batizados, ou seja, ele insere agora esse novo convertido no corpo de Cristo, identificando assim com a cabeça, né, que é o próprio Cristo, e a igreja que é composta dos salvos, né, que é o corpo, né, de Cristo Jesus. Muito bom. Presbítero Lucena, a Bíblia fala muito sobre selo, e nós sabemos que a ideia de selo aqui traz à luz a questão de propriedade. Quando alguém selava alguma coisa, alguém estava dizendo, isso aqui é meu. O Espírito Santo, ele tem esse papel na redenção, no processo da salvação, na ordem dos solutos, no processo de Deus em salvar o homem, de fazer com que o crente receba esse selo como propriedade de Cristo. Sim, a própria Bíblia Sagrada mostra isso, evangelista Alessandro, evangelista Jaziel, de forma clara. Nós já lemos aqui, em um bloco passado, Efésios capítulo 1, versículo 13, quando diz que no momento em que creram, aqueles que estavam na cidade de Éfeso, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e também versículo 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Veja que está falando aqui de selo e de penhor. Deus nos sela por meio do seu Espírito. Isso fala de propriedade exclusiva. O Romanos capítulo 8, versículo de número 9, o apóstolo Paulo vai dizer de que quem não tem o Espírito Santo como habitação, que é um ponto que está dentro do plano da redenção também, esse não pertence a Deus. Romanos 8 e 9, ele diz assim, na última parte desse versículo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito, ao estar na pessoa como selo, fala de propriedade. Ele agora pertence única e exclusivamente a Deus. Que coisa maravilhosa. Veja quantas atividades do Espírito Santo, evangelista. Ele convence, ele regenera, ele justifica, ele adota, ele santifica, ele insere no corpo, ele sela com propriedade de Cristo. Mas a Bíblia diz também que ele habita no crente. Há um texto que eu acho maravilhoso. Quer dizer, a Bíblia é maravilhosa, mas me permite usar essa expressão para dar uma ênfase. Efésios capítulo 2, versículo 22, diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Morada de Deus em Espírito. João capítulo 14, versículo 16, nos disse Jesus, e eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. No verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ele está com e habita em. Então, um dos processos, uma das atividades do Espírito Santo na redenção, evangelista Jaziel, é habitar no crente. Esse texto de Romanos 8 e 9 é muito sugestivo também. 1 Coríntios 16 e 19, Paulo diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, não é? É coisa maravilhosa. Mas além de habitar, evangelista, nós temos aqui 2 minutinhos. Eu acho que dá para a gente falar esses 2 últimos pontos. Além de convencer, regenerar, justificar, adotar, santificar, inserir no corpo, selar, habitar, glória a Deus. O Espírito Santo também gera em nós o caráter de Cristo através do seu Espírito? Com certeza. É através do Espírito Santo que esse caráter de Cristo vai sendo formado, né, gerado dentro da pessoa, dentro do novo convertido agora, né? Eu quero, inclusive, fazendo menção do que Paulo diz lá em Gálatas, né? No capítulo de número 5, a partir do versículo 22, ele fala do fruto do Espírito, né? Ele fala do fruto do Espírito. E ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, nós podemos ver aqui que é através do Espírito Santo que esse caráter, né, vai sendo formado, né? Como é que o crente, como é que o cristão ele passa agora a ter amor,
alegria, a ser uma pessoa misericordiosa? Através do Espírito Santo. Inclusive, só para concluir, professor, Romanos capítulo 5, acho que o verso 5, diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Só confirmar aqui a referência, é Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo, ele atua de uma tal forma que a nossa vida vai sendo transformada, né, ao ponto de nos tornar semelhantes ou parecidos com Jesus. Muito bem. Presbítero Jonathan Lucena, nós vamos concluir agora. O Espírito Santo também tem como atividade da redenção revestir o crente de dons espirituais e poder? Com certeza, evangelista. Isso foi prenunciado pelo profeta Joel, profeta do Pentecostes, reiterado em Lucas 24, 49 pelo Senhor Jesus, seriam revestidos de poder por meio do Espírito Santo. Os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, distribuído pelo Espírito Santo também para fortalecer a igreja e capacitando o crente para o testemunho, Atos capítulo 1, versículo 8. Coisa maravilhosa. Pelo menos 10 coisas nós mostramos aqui que o Espírito Santo faz na redenção do homem, né? Convencendo, regenerando, justificando, adotando, santificando, inserindo no corpo, selando, habitando no crente, gerando o caráter de Cristo e, por fim, concedendo dons e poder. Não precisa mais nada. Quer dizer, se pudéssemos, poderíamos até falar mais, né? Mas o Espírito Santo atua de forma plena na redenção da raça humana. Muito bem, nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vimos que a atuação do Espírito Santo para a redenção da humanidade é algo notório. Desse mesmo modo, ele, o Espírito Santo, continua agindo de maneira atuante, marcante na vida dos pecadores e principalmente dos servos de Deus espalhados por todo o mundo ainda hoje. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final do programa. Nós vamos orar, como sempre, agradecendo depois de uma lição maravilhosa como esta. Mas antes, nós queremos, em nome de toda a equipe ali da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela vida do pastor Nad Jackson, nosso superintendente aqui no estado de Pernambuco, que completou esta semana mais um ano de vida. E nós queremos desejar ao Senhor, pastor Nad Jackson, toda sorte de bênção, que Deus continue lhe abençoando. E, claro, em nome da equipe, nós queremos ler um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo de número 10, que nos diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda servir. Então, pastor Nad Jackson, receba aí nosso abraço, nosso muito obrigado pela confiança e nosso desejo é que Deus continue lhe abençoando. Vamos pedir neste momento para nosso nobre amigo, evangelista Jaziel Marques fazer esta oração. Oremos, você que está em casa, ore conosco também. Senhor meu Deus e eterno Pai, queremos louvar o teu nome e te agradecer, Senhor, por esses momentos, refletindo e meditando e aprendendo a tua palavra. Ó Pai amado, continua nos ajudando para que a cada dia possamos desfrutar da presença do Espírito Santo, Senhor, que de uma forma tão gloriosa atuou na nossa salvação, na nossa redenção. Nós queremos também nesse momento, Senhor, te apresentar o teu servo, pastor Nad Jackson Saraiva, nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais do estado de Pernambuco, Senhor, por mais um ano de vida. Continua abençoando o teu servo, derramando as tuas bênçãos, dando a ele saúde e graça. Ó Deus, juntamente com a sua família, continua abençoando, Senhor, toda esta família de uma forma rica e poderosa. Te pedimos também pelo pastor da igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, continua abençoando nosso pastor. Ó Deus, juntamente com todo o ministério desta igreja, te pedimos ainda por cada telespectador, cada professor, cada dirigente de escola, ó Deus, por todos aqueles que estão envolvidos no ensino da Tua Palavra. Continua abençoando e derramando as Tuas bênçãos de uma forma abundante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje, estudamos a segunda lição com o seguinte tema: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na próxima semana, estudaremos a terceira lição, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar, não esqueça, todas as sextas-feiras, às 22 horas e aos sábados, às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho, claro, e de compartilhar o link deste programa. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa
se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós agora e para todo sempre. Amém e amém.